E hoje vamos falar sobre o último inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que é o inciso 78, que diz respeito ao princípio da duração razoável do processo. Esse último inciso, o 78, ele foi introduzido na Constituição Federal, dentre os direitos fundamentais previstos no artigo 5º, por intermédio da Emenda Constitucional 45 de 2004. E sobre essa emenda constitucional, eu destaco um trecho da obra da professora da Faculdade de Direito da UNB, Daniela Marques de Moraes, em que ela discorre sobre a importância da Emenda Constitucional 45 de 2004. E ela traz o seguinte: sem receio de cometer qualquer equívoco, pode-se afirmar que a Emenda Constitucional 45 proporcionou uma densa reforma no sistema brasileiro, composta de 10 artigos. A referida emenda implantou alterações significativas que alcançaram a organização do sistema judicial, o número, a distribuição e a competência para o julgamento dos processos. Trata-se de mecanismos que procuram garantir o acesso à justiça mediante instrumentos de democratização e de controle do Poder Judiciário, além de buscarem conferir celeridade à prestação da tutela jurisdicional. Dentre as importantes inovações do texto constitucional, pode-se citar, inicialmente, a inclusão do inciso 78, no artigo 5º, que prevê a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E é justamente sobre esse inciso, sobre esse princípio constitucional que vamos conversar hoje. Vamos lá? Pessoal, então, com a inserção do inciso 78 ao artigo 5º da Constituição Federal, quer dizer que de um dia para o outro, os processos no Poder Judiciário passaram a tramitar de forma célere? Bom, não é isso, e nós vimos já no primeiro módulo deste curso, ao estudarmos esta obra do Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, que os princípios eles se destinam à consecução de um fim e indiretamente buscam influenciar os nossos comportamentos. Então, a ideia de introduzir este inciso à Constituição Federal é fazer com que o princípio da duração razoável do processo passe, então, a ser observado pelo legislador no momento da criação de uma lei infraconstitucional, pelo juiz no momento de decidir ou de definir alguma questão incidental ou que venha a surgir no curso do processo, deve ser, então, observado pelos serventuários da justiça, pelos advogados, pelas partes. Enfim, a ideia é fazer com que as pessoas passem a levar em consideração a importância da duração razoável do processo. O artigo 226 do Código de Processo Civil estabelece prazos a serem observados pelos magistrados, pelos juízes, e discorre o seguinte: o juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Ou seja, vocês podem até imaginar, bom, esses prazos são até razoáveis e encontram-se alinhados ao princípio da celeridade processual. Contudo, pessoal, é importante destacarmos que esses prazos, na maioria das vezes, não são observados. Tratam-se de prazos denominados como prazos impróprios, ou seja, uma vez que esses prazos não são observados, não são cumpridos, não há nenhuma consequência no âmbito processual, podendo o juiz prolatar a sentença depois de 30 dias, ou mesmo as decisões interlocutórias após esse prazo de 10 dias. E um ponto que eu entendo que seja relevante levarmos em consideração é que o processo, ele naturalmente vai demandar tempo. Ou seja, uma vez distribuída a inicial, há necessidade de um tempo para que o juiz venha analisá-la e verificar a sua aptidão ou não. Há o decurso de um outro tempo até a citação da parte ré. Há necessidade de um magistrado observar o prazo mínimo de 30 dias entre a data da designação da audiência de conciliação e a sua realização. Há necessidade de se atribuir um prazo de 15 dias para que o réu venha apresentar sua contestação nos autos, um outro prazo de 15 dias para que a parte autora
possa apresentar a sua réplica. Há também a intimação das partes ré e autora para que elas venham então a apresentar o seu interesse na produção de provas. Enfim, o processo ele é permeado por vários momentos processuais em que o decurso de prazo naturalmente ocorre. Nesse contexto, é possível então observarmos que no curso de um processo, vários prazos correrão e são prazos legais que vinculam tanto os juízes como as partes. A ideia aqui é que possamos entender que a celeridade processual, a duração razoável do processo, não pode de forma alguma mitigar, por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa. A ideia é que a celeridade processual não venha se sobrepor ao princípio do devido processo legal. E algo que eu ressalto é que a demora, a intempestividade na prestação jurisdicional, ela encontra-se vinculada, na maioria das vezes, ao que denominamos tempo morto do processo, que seria basicamente aquele tempo, aquele período em que nada acontece no processo. O processo está simplesmente parado no gabinete, aguardando um despacho, uma decisão interlocutória ou mesmo uma sentença. Isso certamente se dá pelo grande volume de processos que tramitam no Poder Judiciário e a finitude dos recursos humanos e materiais. E eu entendo que a duração razoável do processo encontra-se intimamente ligada à ideia de tutela jurisdicional tempestiva, ou seja, que direitos não venham a perecer em razão da demora na prestação da atividade jurisdicional. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo anterior deu um problema, então tive que regravar o vídeo deste módulo. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram que eu venha gravar um vídeo específico sobre tutela provisória, só me informar, pode me mandar uma mensagem lá no Moodle, que eu reservo um tempinho para gravar esse vídeo específico. E é isso, qualquer dúvida, fico à disposição e vamos nos falando. Tchau, tchau!